Eu vou falar pra você agora do maior erro que você pode cometer na sua vida. E eu não quero te enrolar, isso aqui não é pra te vender curso nem nada, é pra ser direto. O maior erro que você vai cometer na sua vida é tentar derivar o seu ser do seu dever. Entendeu nada, né? Bom, vem comigo, respira fundo e acompanha esse vídeo aqui com calma até o final, que você vai entender o que eu quero dizer. Quando alguém te pergunta quem é você, fale um pouco sobre você, faça uma pequena biografia de quem você é. É sempre um momento confuso, um momento onde paramos para pensar em uma coisa que geralmente a gente não pensa, que é pensar sobre nós mesmos. E baseado nisso a gente começa a dar respostas soltas, começamos a dar respostas como a nossa profissão. Sou médico, advogado, cientista, mendigo, artista, o que é a mesma coisa que mendigo, só que pior. Brincadeiras à parte, ou pior ainda, a gente começa a falar que nós somos a forma como agimos. Sou tímido, sou tímida, extrovertido, extrovertida, eu sou divertido, eu sou engraçado, eu gosto de contar piadas. Começamos a nos definir pelas nossas ações. Em resumo, basicamente todo mundo vai dizer ou eu sou um profissional X ou Y, ou eu sou uma pessoa que age de forma X ou Y. Isso é muito comum. Mas isso levanta a pergunta, você é a sua ação? Você é a sua profissão? Se você não é nada disso, então quem é você? E você realmente deveria derivar quem você é dos seus deveres ou da forma como você age? Você não pode derivar o ser de um dever. Essa é a frase cunhada pelo escritor e filósofo Hans Hermann Hoppe, um cara que escreve sobre ética argumentativa e que, bom, é um cara que é chato pra caralho. Mas apesar de tudo, é um cara com boa intenção, é um filósofo, e se tirarmos essa frase dele do contexto argumentativo e trouxermos isso para um contexto existencialista, nós percebemos que nós não podemos derivar quem somos daquilo que fazemos ou devemos fazer. Se você está casado ou casada, você não pode derivar o seu ser do seu dever matrimonial. Isso porque no momento que você não cumprir com o seu dever matrimonial, você estará fracassando em ser quem você é, em ser quem você deveria ser. Consegue perceber o quanto que isso é tóxico? E a mesma coisa vale para o profissional. Se você deriva o seu ser do seu dever profissional, no momento que você cometer um erro, no momento que você não entregar um projeto no prazo, você falhou em ser você. Consegue ver como isso é tóxico para si? Entretanto, se você vacila no seu dever profissional e atrasa uma entrega, você consegue perceber que isso não te atinge pessoalmente quando você sabe que o seu ser precede a sua profissão. A mesma coisa vale para os seus deveres matrimoniais ou o seu dever como pai, como mãe, como qualquer coisa dentro do seu círculo social ou familiar. Se você falha, digamos assim, em cumprir algum dever, como aquilo não define quem você é, aquilo se torna apenas uma informação, um feedback, e você pode utilizar aquilo para agir melhor no futuro. Não diz nada sobre você, é só uma situação que aconteceu e você pode usar aquela informação para melhorar no futuro. Nada mais, não é tão grave assim. Você também não pode derivar quem você é da forma como você age no dia a dia ou do jeito que você age no piloto automático. Você não é tímido ou tímida, você não é extrovertido ou introvertida, você não é um falastrão, engraçado ou uma pessoa calada. Essas são apenas formas como você age no piloto automático, é a sua programação mental. E tudo isso pode ser modificado por terapia, hipnose, PNL ou simplesmente pode mudar por causa de algum evento traumático na tua vida. Então você não pode se definir pela forma como você age, você não é a tua ação. E para fechar com chave de ouro, você não pode nem assumir que você é a tua própria mente, porque a tua mente ela pode ser dissonante com você. Um exemplo é que se você estiver tentando parar de fumar, a sua mente, por vários momentos, vai te instigar a voltar a fumar, mostrando que a sua mente tem vontades diferentes da sua vontade genuína. Existe um conflito interno aqui. A mesma coisa no oposto, a sua mente pode te impedir de fazer uma coisa que você quer. Por exemplo, você pode estar muito interessado ou interessada em uma pessoa que ali é próxima de você, do seu círculo social, e tudo o que você queria era chegar naquela pessoa e chamar ela para tomar alguma coisa, para sair com você, para dar uma flertada mesmo. Mas a sua mente vai te sabotar, dizer que você não é o bastante, que você não é o suficiente, vai te trazer vergonha, timidez, te impedindo de agir da forma que você realmente quer. Outra vez, um conflito interno. Então nem mesmo a sua mente pode ser dita como você. Você não é nem mesmo a sua mente. A pergunta é, se você não pode derivar o seu ser do seu dever, não pode derivar o seu ser do seu agir, e não pode derivar o seu ser nem da sua própria mente, quem é você?
Deixa eu trazer para você agora uma analogia. Imagine um rio. O que define o rio? A sua primeira percepção seria dizer que as águas do rio definem o rio. Mas se o rio secar, o rio ainda existe? Se você é o seu conjunto de pensamentos, sentimentos e experiências, quando você dorme ou entra em coma, você deixa de existir? Se por 10 anos um rio seca completamente e depois desses 10 anos uma forte chuva vem para quebrar o período de seca e o rio volta a existir, por 10 anos este rio não existia? E a mesma coisa para você, se por 10 anos você entrar em coma e em 10 anos depois você acordar, por 10 anos você deixou de existir? O que de fato define o rio e o que de fato define você? Baseado nisso, a gente pode perceber que o que define o rio não são as águas que passam por ele, porque o rio pode ser de água, de lava ou de sangue. Da mesma forma, não são os sentimentos ou os pensamentos que definem você, pois os pensamentos podem ser tristes, felizes, interessantes ou desinteressantes, depressivos ou alegres. Então, os pensamentos, assim como as águas ou o conteúdo do rio, podem mudar. O rio pode ser feito de qualquer coisa. O conteúdo do rio pode ser feito de qualquer coisa, assim como o conteúdo de você pode ser qualquer coisa. Então o rio não é a água, o rio é o espaço vazio por onde a água passa. O que define o rio é o seu espaço, assim como o que define você é o espaço vazio por onde a vida passa, por onde as experiências, pensamentos e emoções passam. Você, assim como o rio, é o espaço vazio onde essas coisas acontecem, onde essas coisas podem ser experimentadas. Então, um rio sem águas é nada mais do que um rio sem fluxo. Assim como você dormindo ou você em coma é nada mais do que você como um rio seco. Um rio sem consciência e sem fluxo passando por ele, sem vida. Assim como o rio não é a água, você não é a massa de pensamentos, sentimentos e emoções que fluem por você. Isso só passa por você. Assim como o que define o rio é o seu espaço vazio, o que define você é o seu vazio. Você é um vazio. Você é o vazio por onde flui a vida, e a única forma como você pode experimentar essa vida é através desse vazio, o qual só pode ser experimentado pela sua própria consciência. É preciso que você esteja consciente das coisas que estão fluindo por você. É por isso que você é o vazio. Perceba que muitas das pessoas que entram em depressão profunda, elas têm esse gatilho no piloto automático de retornarem a si mesmas. E logo que elas retornam para dentro de si, na busca incessante por não permitir mais que coisas externas a elas definam quem ela é, mas sim que elas retornem a si mesmas para buscar uma definição de dentro para fora, essas pessoas encaram o vazio. Elas olham para si mesmas e percebem, uou, eu estou vazio, não tem nada aqui. Logo que elas veem isso, elas se desesperam, porque nós, em nossos egos fragilizados, pensamos que nós deveríamos ser preenchidos por 1001 coisas, que deveríamos ser preenchidos por pensamentos, sentimentos, emoções, por pessoas, por estar cercado de amigos, de familiares, de cachorro, de gato, do que for. Pensamos que precisamos preencher-nos com um monte de coisa, mas isso é apenas uma mentira do nosso ego fragilizado, porque nós somos, em essência, o vazio. Nós já somos, nós já existimos. A gente não precisa de nada para nos preencher, porque nós somos quem nós somos, vazios, por onde a vida flui. Então tudo que nós precisamos ter é consciência das águas que fluem por dentro do nosso vazio, nada mais. Quando a gente percebe o nosso vazio interior, a gente não deveria ficar triste pensando que não temos nada dentro de nós, porque esse vazio é o nosso espaço de consciência, o nosso espaço de percepção. E é ele que nos possibilita viver todas essas emoções, da pior emoção para a melhor emoção. É através desse vazio que você vai experimentar a tristeza e a alegria, a dor e o prazer, a tensão sexual e a vergonha. É a partir deste vazio que a vida vai passar por dentro de você. E é por isso que, olhando para o seu próprio vazio, você deve se perceber alegre e feliz, porque esse é o espaço que você tem para ser consciente daquilo que está acontecendo aqui e agora. E isso é ótimo para todos nós, porque isso é experimentar o presente, experimentar a vida, reconhecer o nosso vazio e reconhecer o nosso presente. Isso também nos faz perceber que nada disso é eterno, nada disso é para sempre, tudo só flui por dentro de nós. E a gente não precisa se identificar com essas coisas que estão fluindo. Isso que passa por nós não somos nós.
Ao definir o seu ser pelo seu dever, você está definindo o rio pela água que passa nele. E isso é injusto. O rio não é limpo ou sujo de acordo com a água que passa nele. O rio é o rio. E isso pode ser mudado. A água pode ser tratada. As águas podem passar e podem ficar limpas. Não importa se o rio é feito de água ou de sangue, o rio ainda é o rio. Em essência, o que importa não é o conteúdo, é o espaço. Ao definir você pelo seu ser, pelo seu espaço de consciência, você está voltando para o que realmente importa. Você retorna a quem você é. Você retorna a algo que você realmente é. Algo incognoscível. As suas ações são descritivas, seus pensamentos são descritíveis, suas emoções são descritíveis. Você, em essência, é indescritível. Isso porque a verdade é que você só pode ser no presente. Você só pode viver quem você é. Você só pode ser no presente, no agora. Então esteja consciente das águas que fluem por você. Não se identifique com elas. Não as negue, apenas as aceite e entenda que elas estão passando por você. Nada disso é para sempre. Para ser você mesmo, tudo que você deve fazer é sentar-se à margem desse rio que você é e observar aquilo que passa sobre você, vivendo o presente momento, aqui e agora. Isso porque passado é só pensamento, é só lembrança, não existe mais. Futuro é só imaginação, é uma pressuposição, também não existe. Tudo que existe está aqui e agora, e sentado à margem do seu rio, vendo seus pensamentos, sentimentos e emoções passarem através de um processo de meditação, que seja um processo natural para você, você estará vivendo o seu aqui e agora. E consciente desse aqui e agora, você estará sendo. E isso é o que importa, porque isso é viver e não se deixar ser pelos pensamentos, mas ser através dos pensamentos, além dos pensamentos. Ser quem você realmente é. O espaço de consciência por onde a vida passa. O maior erro da sua vida vai ser você nunca despertar para o presente, nunca despertar para quem você realmente é. Nunca despertar para um entendimento desse vazio que é você, para que você possa abdicar daquilo que não é essencial e viver aquilo que é essencialmente bom para você, para que você levante a sua própria vida e se torne um observador daquilo que acontece e não um escravo de processos automáticos que acontecem dentro da sua mente. Esteja consciente de você mesmo e não derive o seu ser dos seus deveres. E ser você mesmo não significa ser completamente impulsivo e deixar que os seus pensamentos e emoções tomem conta de você. Isso é apenas o oposto do que estou falando. Isso é você ser identificado com esses pensamentos e emoções e deixar isso te dominar. Na verdade, o que você deve fazer é o contrário. Você deve sentar-se à margem do seu próprio rio e observar as águas que fluem por você. Sejam essas águas limpas e cristalinas ou sujas e barrentas. Observe-as, porque você é nada mais do que o espaço de consciência, o observador, por onde essa vida, por onde esses sentimentos, pensamentos e emoções fluem. E estes pensamentos, essas águas, não são você. Então não cometa o erro de ser você mesmo. Apenas seja. Observa, contempla a tua existência, aqui e agora. Esteja alegre por saber que você é esse espaço infinito por onde a vida passa dentro de você. Se alegre na busca por estar consciente de si, consciente da vida, distanciado dos pensamentos e das emoções, mas consciente de como isso te afeta. Não se personalize, mas entenda que essas coisas são coisas que fluem por você e que não são você. Compreenda-as, observe-as e não seja elas. Não seja você mesmo, apenas seja. Aqui e agora. E se gostou, se inscreve. Até mais.